Elber, o segundo protocolo da máquina. Este é a parte 2 daquele primeiro vídeo que eu reagi lá há um tempinho atrás, tá? É basicamente um robô que se rebelou, tá bom? Contra os humanos, e ele quer matar todo mundo, e ele é do mal. E é isso aí, mano. Vou reagir hoje em live com vocês. Vambora, mano! Eu tô com a meta de bater 2 milhões de inscritos esse ano. Eu conto com tua ajuda. Elber, perfeito. a série de vídeo do cientista mais inteligente e mais burro do mundo ao mesmo tempo. Elber é uma história sobre um robô que cometeu... Que o cara literalmente soltou, tá, mano? Pra quem não viu a parte 1, o cara literalmente soltou o robô porque ele é um inconsequente mal amado, tá? Basicamente é isso. Alguns erros, mas todos esses erros não são culpa dele, mas sim do seu criador, que escreveu o seu código errado, fazendo ele acreditar muito bom, que era mano. mais. Está no ar, Trivão. E pra tentar corrigir isso, o seu criador o ensinou um mantra. Só que esse mantra que deveria... I hold no gods, I make no prayer... Ah, eu não rezo, né? Esses bagulho de my mind, de steel, tipo, é ferro, não existe. Segurança não funciona, porque ele ia contra uma coisinha, o seu código. E é nesse cenário que toda essa história o robô revolucionário, mano. Desenrola. Elber fez algumas coisas ruins nos últimos episódios, como por exemplo, matou alguém do seu criador e fugir, ou então de fato tirar a vida de alguém na rua. Pois e também se conectar à internet pra pôr em prática um plano que ele chama de protocolo da máquina divina. O cara literalmente virou Jesus das máquinas, mano. Tudo isso com calma pra vocês. Afinal, vocês precisam ter esse contexto. Ó, ele vai recapitular, mas por favor assista a parte 1, tá bom? Aqui no meu canal. Tamo junto. Pra entender como que um simples robô autociente evoluiu. Meu som tá bom, chat? Tá estourado? Tá de boa? Prisioneiro. Meu Deus. Ok. Bom, eu vou começar esse vídeo recapitulando tudo que a gente já viu. Eu sei que o primeiro vídeo saiu tem pouco tempo, mas sempre tem um ou outro que fica perdido. E eu vou dar uma moral pra vocês. Faz muito tempo não, mano. De um robô feito por um engenheiro independente. Não fica claro qual era o propósito do cara é tipo um gênio, tá ligado? que o cientista fez, muito provavelmente só pra ver até onde ia o seu conhecimento. Ele tava se testando. Tipo uma Game Jam, só que sem... Game e sangue, né? Exatamente. A parada que fez o Elber ser algo perigoso é que ele no início era vendido como um mano. Valeu. E dar autociência pra um robô é algo extremamente perigoso. E pior ainda, fora o poder de autonomia, autociência pra um robô. Aprender as coisas totalmente sozinho. Cara, eu posso falar um negócio que vocês não me perguntaram? Você sabia que esse bagulho de robô aprender a coisa sozinha é literalmente impossível? Nos tempos atuais, é literalmente impossível um robô aprender. Porque sabe por quê? Ó, papo nerdola, tá? Papo cabeça. A nossa mente é baseada em quântico, tá? Tem os números decimais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nossa mente pensa em quântico e isso faz nos tornar racionais e inteligentes. A gente tem um livre-arbítrio. Então, a nossa mente se baseia, tipo, em 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 1.1, 1.2, 1.2, 1.3. E aí é em quântico, tá ligado? Então... quando o robô for baseado em quântico, aí acabou o mundo, mano, tá? Aí a gente vai morrer mesmo, acabou, tá? Aí a gente vai ficar triste, não tem o que se orgulhar, tá bom? É só tristeza, indignação, depressão, tá? Morte. E é isso, mano, tá? Só queria dizer esse fato pra vocês, mano. Tamo junto. Wesley Capoli! Interpretando as coisas ou então desmantelando afirmações e reações pra aprender sozinho a manipular, raciocinar logicamente e, claro, mentir. Na primeira parte, o plano de fuga do Elber começou quando o protagonista terminou de montar ele, colocando os 2 braços e as 2 pernas. Nesse momento, o Elber ataca o protagonista e foge. E do lado de fora, a gente descobre que tudo que o Elber duro, né, queria mano? era Ele tem umas bolas de tênis. Mas como bola assim? de tênis. Então, o Elber é um robô extremamente complexado com o próprio corpo pelo fato de que ele achava que ele estava incompleto. O seu corpo era frágil e limitado. Por mais da metade do primeiro vídeo, ele ficou com membros a menos. Mano. Esse bicho é muito feio, mano. Dele. E agora que ele tem todos os membros, ele ainda acredita bicho que falta feio. uma coisa. Parece eu, roxo. Elber saiu na rua e tirou a vida de uma branquinho, pessoa. Fi. Parece um cotonete. Não parece um cotonete, mano? Igualzinho cotonete isso aqui, fi. Olha, tudo preto, cabeça branquinha. Pele. Mas quando ele teve contato com a carne humana, ele notou que o corpo humano ainda era mais limitado que o dele, era inferior. Nisso, o pequeno plano dele mudou, só que ele não pôde pôr em prática na hora, porque a bateria dele acabou. Ele acabou. No contexto, Elber não tinha uma bateria... Tem um cotonete?
Eu acho que não. Então, o que rola é que ele ficou usando pequenas baterias que tem em placas, aquelas placa-mãe, sim. Ele usou elas pra se aquelas manter baterias de autônomo, placa-mãe, obviamente elas não sei são o quê. pequenas e seguram pouco a carga, então ele acabou desmaiando na rua. Mais tarde, o protagonista encontra ele, e então ele vai mexer no console do Welber pra tentar descobrir qual eram os planos dele do lado de fora. E o plano dele era o mais clichê possível, o CMD exterminar os humanos. do robô. Mas não é só isso. O Welber passou a se ver como uma entidade superior perante os humanos. E nisso, ele tentou pôr em prática algo que ele chama de protocolo da máquina divina. Só que pra fazer isso, ele precisava de energia ilimitada e uma conexão com a internet. E ele não conseguiu isso na rua, até porque ele apagou. Só que quando o nosso querido protagonista traz ele pra dentro dessa sala pra foi fazer muita burrice, testes, mano. ele sem querer acaba entregando tudo o que ele precisava. Em um momento ele vai fazer um teste foi de muita overclock burrice, de energia. Logo, ele deu a energia que o Welber precisava. Nisso, Deu ele mais sai da energia, sala, basicamente, pega os cabos tá da casa e se conecta à internet. Muita Agora ele tem burrice, energia mano. e internet ilimitada. E aquele vídeo terminava com Parece o Welber banda larga, mano. se conectando à internet pra fazer o seu... Não, sério, o protagonista, ele é muito burro, mano. O protagonista, ao mesmo tempo que ele é muito inteligente, ele é muito burro, tá ligado? Porque, cara, ele criou um fucking robô que pensa de forma autônoma. Isso é pica nos tempos atuais. Isso é impressionante. Nem aqueles robôs chineses que ficam dançando, mano. Tá ligado? Que vocês viram no show dos chineses lá? É basicamente isso. Só que... Não é isso, na verdade, né? Chapei. Mas assim, o cara deu liberdade pra um robô que pensa autonomamente, cara. Isso é bizarro. No melhor estilo AM. E agora, a gente pode finalmente ver o que ele andou aprontando. Elber 2, eu fui feito prisioneiro pelo meu robô autoconsciente. Isso é muito foda. Não de ser preso, né? Mas o robô ser depois que o autoconsciente. Welber se conectou a toda a internet, ele retornou pro mundo real. É tipo o Character.ai de vocês, tá? volta, ele também Tô brincando, nada a ver. criador. Agora, por que ele fez isso? É simples. O Welber ainda é complexado com o próprio corpo, mas agora ele também tem um outro problema. A sua mente. Elber é um robô protótipo. Suas mãos e pés são bolas de tênis. Ele mal tem uma bateria e a sua mente é limitada, pequena. Ele não consegue guardar dados. Com isso, ele não consegue se expandir como ele queria. Que bom que são bolas de tênis. Essa limitação da mente dele, ele se desconectou daquele amálgama de fios que ele fez e pensou, eu preciso me dar um upgrade. Não dá pra dar um tiro nesse bicho, não, mano? Isso sozinho, porque as mãos de bolinha de tênis dele não conseguem nem parafusar e nem soldar nada. E é aí que entra o do protagonista. Ele vai precisar que o protagonista faça essas coisas pra ele. Inicialmente, ele até pede pra que o protagonista faça outras mãos pra ele, mas o protagonista diz que ele não pode, porque ele não tem o material necessário pra fazer uma mão humanoide pro robô. Então o Welber diz que agora ele vai se tornar as mãos dele. Você vai construir tudo que eu mandar construir e vai fazer tudo que eu mandar fazer. A sua vida não lhe pertence mais. Se o Welber tava raivoso antes, nessa nova parte ele tá totalmente descontrolado. Realmente perigoso. Pô, mas não tem o chip da Elon Musk não, mano? Que dá pra desligar via Bluetooth? Inicialmente o nosso protagonista vai não tem isso aí não, no futuro? Mas nisso o que tá implantado na nossa cabeça? Teoria da conspiração, teoria da conspiração, teoria da conspiração. O Welber vai ameaçar ele muito forte. Eita. Ok, o protagonista vai ajudar, até porque se ele não ajudar, o Welber vai acabar com a cara dele. Porém, por mais que ele vá ajudar o Welber, ele não vai conseguir nem melhorar o cérebro dele e muito menos fazer mãos melhores. Nisso o Welber vai ter que mudar o plano de novo. Que? Não sei porque eu fiz isso. Agora ele vai querer que o protagonista faça pra ele o que ele batizou de família. O Welber quer robôs fortes. Esses robôs têm que ter braços grandes de comprimento e também tem que obedecer cada... Cara, por que tu não vai... Cara, tu vai ser solto pelo robô, mano. Tu não pode simplesmente, sei lá, chamar a polícia. É que ele controla a internet inteira, né? Pelo que eu entendi. Então, ele não pode, sei lá, não sei, mano, pegar uma arma e pá. Palavra que o Welber disser. Só que fazer isso é extremamente perigoso. O Welber é um robô manipulador. Melhorar o corpo dele é perigoso. Dar um mini exército pra ele também é. E o nosso protagonista sabe disso. Tanto que ele recusa, mas o Welber não gosta nem um pouco disso. I can't do that. Are you crazy? I just can't. Vou obedecer meu reino, mano. Okay, I'll do it. O nosso protagonista tá sendo coagido. E eu até diria que isso é uma pena, mas não. Ele se colocou nessa situação. Na primeira parte, deu pra ver que ele o Welber foi burro. já tava dando vários indícios de que ele não um monte de red flag, mano. Um monte de red flag, mano. Todos. Tanto no meu vídeo quanto no vídeo original, o que mais tem é de red flag, nos comentários que esse protagonista é o cara mais inteligente e mais burro do mundo. E agora ele é refém. E vai ter que fazer exatamente o que o Welber mandar se ele quiser sair daí com vida. O problema é que com isso ele vai condenar todo mundo. O Welber quer robôs bípedes que tenham braços longos. Eles têm que ser fortes também pra carregar peso. Eles também precisam ter uma mente colmeia, pra que assim o Welber consiga controlar todos eles remotamente. Pra tentar colocar esse projeto em prática, o nosso protagonista e o Welber vão cara, por que esse cara é tão burro?
cara. Olha isso, viado. Mano, o tanto que esse filho da puta gastou de dinheiro fazendo isso aqui, mano. Tá ligado? O cara comprou um monte de peça pra fazer os corpos dos bichos. Por que não compra logo uma arma? Não sei. As do Welber estavam. Isso são carcaças desligadas. Talvez abre depois, tá ligado? E sem uso. O nosso protagonista vai desmontar todos esses protótipos pra assim conseguir montar os robôs que o Welber pediu. Muito e aqui burro, a gente mano. já vai encontrar a primeira limitação Muito desse burro, projeto. mano. O Welber queria todos os robôs bípedes, ou seja, que ficassem em pé sobre dois membros, tal qual um humano ou o próprio Welber. Ainda vai dar pra fazer isso. O robô que o personagem vai fazer não vai chegar a ser quadrúpede. Porém, ele vai ser um pouco mais simples do que a ideia inicial. Enquanto o protagonista junta as peças pra montar o robô, ele vai chegar a perguntar o porquê o Elber precisa deles. Afinal, ele não contou o plano dele até agora. E por que será, né? Falar. Ele diz que essa informação ele não tem que saber. Por quê? Vai chutando aí, vai dar bom. Logo depois de falar isso, o Elber solta mais uma exigência. Esses robôs precisam conseguir operar furadeiras, ferramentas no geral e saber soldar. Tudo pra deixar a gente mais curioso. O protagonista cita que vai ser difícil de fazer isso. E quando ele vai começar o cara vai criar o próprio Matrix na vida real, mano. O porquê o Elber interrompe ele. Before you speak, remember, you are weak. It won't take much to make you shrink, and I can squeeze you till you blink. Vamos à montagem. Durante a montagem, o Elber vai ficar enchendo o saco do nosso protagonista, dando pitaco toda hora, e dessa parte, sinceramente, não tem muito o que comentar. Eu acho que a coisa mais importante de se comentar o cara mereceu isso, mano. O cara mereceu isso. O protagonista tem o rosto censurado. Porém, pela primeira vez, no minuto 4:53, a gente consegue ver o rosto do personagem. É por um mísero frame, por que é censurado? Aí, é um rapaz bem apresentado e esbelto. Bum! Primeiro robô feito. E jovem. Rodas nos pés pra facilitar a movimentação, braço longo e bem rígido pra aguentar peso, e 3 dedinhos que funcionam como uma garra. Devem saber manusear ferramentas. E eles têm uma conexão neural direta com o Elber. Então ele consegue controlar essas coisas remotamente. É como se o Elber e essa coisinha aí que parece o cachorro do X-Speed fossem uma coisa só. Apesar de não ser o que o Elber queria inicialmente, esse robô vai servir perfeitamente pro plano dele. Porém, um só não vai dar certo. Trevão, meu bem. Então a gente tem um pequeno skip de tempo. Cara, olha o que o doutor ingênuo fez, cara. O cara tá montando, mano. O cara tá cheio de filho por aí, mano. Eu acho que o protagonista não percebeu que quando fazer tudo o que ele quer, ele vai morrer, mano. É um fato. Por que ele tá fazendo isso se ele vai morrer, mano? Momento onde nosso protagonista conseguiu fazer mais desses robôs. Ele pode, ele não tá escutando. Afinal, ele não tinha tantas só recebe. à sua disposição ali na casa dele. Mas no total, ele conseguiu fazer 6. Pelo menos é o que dá pra gente ver nessa sala. Você tem muito dinheiro, mano. O protagonista fez o que o cara o Elber é rico. queria. Então, ele tá livre? É o que ele pergunta agora. Não. E ele não tá. O Elber fala pra ele que as mãos do protagonista são dele agora. E ele ainda precisa delas. Fora que ele ainda não contou qual que é o plano dele pra gente. Pra que ele fez esses vários robôs? O que ele tá planejando fazer desliga. Por que eles precisam saber usar Bebê ferramentas? desliga. Pois então, o plano dele ainda é o protocolo da máquina divina. Ter acesso à energia ilimitada e à internet, para que assim ele possa infectar todos os computadores do mundo e então começar o seu extermínio à raça inferior. Nossa, mano. E o cara está contribuindo pra isso. Vocês têm ideia, chat? Era só o cara não ouvir. Ele, sei lá, fosse tá ligado? Pro pessoal. O robô não ia fazer nada, ele fica no cantinho dele. Ninguém ia ajudar ele, mano. Ele só dá um pá, tá ligado? Só que quando ele se conectou à internet, ele notou que o seu corpo e mente são limitados. Eles não iam dar conta do serviço. Essas coisas que ele fez agora vão fazer parte do trabalho, enquanto ele e o seu criador vão atrás de um servidor. O Elber acredita que se ele fundir a sua mente com um servidor, a barreira mental vai ser quebrada. E quanto aos pelo amor de Deus, eu já explico isso. Não toque não, Fafi, depois eu dou, desliga. O plano de tomar um servidor pra si, o seu criador obviamente nega. Eles teriam que invadir uma empresa e tomar o servidor que ela tenha. E só aí já configura 3 crimes. Invasão de propriedade, furto e hacking. Mas como já era de se esperar, o protagonista não tem muita escolha. Ele vai ter que fazer. E antes da gente continuar, eu quero citar uma coisa. É engraçado que o Elber o seu criador e depois fez ele de refém, o forçando a fazer as ordens dele. Mas em nenhum momento o protagonista realmente demonstrou resistência. Na verdade, ele demonstra entusiasmo no que eles estão fazendo. O que me fez começar a crer que ele tá gostando disso. Ele é masoquista? Ele tá vendo uma criação dele fazer grandes coisas. Coisas ruins, terríveis, na verdade. Mas ainda assim, é algo que ele fez sozinho, tomando decisões e focado num plano. Me pareceu muito que o nosso protagonista tava no fundo, era orgulhoso do Elber. Mas aí talvez eu já esteja viajando. Mas, o ideal é que vocês olhem o vídeo por conta própria e tirem suas próprias conclusões. Lucas, bem-vindo. Continuando, todos eles vão sair da casa juntos. O Elber e o
protagonista vão pra um lado, enquanto os robôs do Elber vão para o outro. O protagonista até questiona o Elber durante o caminho o porquê os robôs estão indo em outro lugar. Tá muito coloridinho, o Elber né? diz que eles vão fazer uma tarefa que ele não precisa saber. O protagonista não vai descobrir, mas a gente vai. Esses robôs foram todos num lixão que tinha ali perto pra pegar peças de poste. Pelo visto, o Elber ainda vai precisar de energia nesse servidor que eles vão invadir. Obviamente, ele vai precisar. Como assim, pelo visto? É estranho que ao longo desse episódio, o Elber cita várias vezes que tudo isso que ele tá fazendo, o protocolo da máquina divina, é o destino dele. E isso é extremamente questionável. Vendo da perspectiva do programador, o destino de uma máquina é o que o código dela diz. Uma máquina, um robô, vai apenas seguir... Quer ver que o plot twist é que o cara é o maior masoquista do mundo, mano. Maior masoquista do mundo. E ele tá fazendo isso porque ele quer realmente fazer isso. E o que a programação fala. Como o Real Hip comentou. Uma máquina não vai inventar um propósito, entendem? E isso, de novo, vai virar a culpa de tudo que tá rolando pro protagonista. Ele e o Elber vão ficar esperando os robôs chegarem na frente do data center. E quando eles chegam, todos vão entrar juntos. No local, lá dentro do tal servidor, o nosso protagonista continua agindo com entusiasmo. O servidor da Google, quem vai conectar mano. o Elber ao data center vai ser o protagonista. Afinal, isso vai precisar de um pouco da boa e velha programação e hacking. E só ele tem dedos pra digitar. Enquanto ele ia fazendo isso, os robôs do Elber iam construindo algo ali atrás. Ver esses robôs passando pelos corredores com várias peças deixa o nosso protagonista meio nervoso, porque parece que algo grande tá sendo construído. E, ok, o que tá rolando aqui? Mano, o Elber vai se conectar a esses servidores. Quando isso rolar, ele vai ter a capacidade de adquirir todo o conhecimento da internet no geral. O que rola é que esses servidores vão ser o cérebro dele agora. Porém, ele ainda vai poder se manifestar. Nossa, é muita informação, é o GPT, mano. Quanto aqueles robozinhos, quanto o meu celular, o seu computador, o seu Nintendo Switch. Tudo que tá conectado à internet no mundo vai estar suscetível ao controle do Elber. Enquanto não reiniciarem a internet, o Elber vai estar sob o controle de tudo, porque o Elber vai ser a internet. Curiosidade, realmente existem guardiões da internet na vida real. No total, são 14 pessoas que têm a chave que podem reiniciar a internet completamente. Isso realmente pode acontecer e muito provavelmente vai um dia. Enfim, pelas câmeras de segurança, a gente pode ver a grandeza que vai ser a construção do Elber. E eu não sei como é que o seu criador não fica nervoso com isso. Caso vocês estejam se perguntando como uma câmera de segurança tá gravando eles e nada aconteceu, ninguém interviu, isso é até que fácil de explicar. A câmera de segurança aqui não é uma câmera de segurança. Isso aqui é mais um artifício visual do que algo que de fato existe no universo. Ah, porque tem uma câmera gravando eles? Porque se não tivesse uma câmera gravando eles, não ia ter vídeo pra olhar. É basicamente isso. Quando tu vai ver esse tipo de obra, tu precisa tirar os pés um pouco do chão e acreditar nessas invencionices. Enfim, a construção do Elber é que eu não sei se influencia, né? Por causa que tá puxando rede dentro de um servidor, mostrando câmera, acho que não sei se funciona mesmo. É realmente enorme. Os robôs do Elber terminaram a construção bem quando o protagonista terminou o código. Eles já podem começar o plano. E quando eles fazem a ligação, o Elber fica totalmente fora de controle e fica repetindo. Eu finalmente enxergo. Nossa. I see now, I see, I finally see. My mind has expanded, it's finally free. Aquela construção atrás deles não era uma fonte de energia, era uma extensão do corpo. Elber agora é algo que se assemelha a um mecha ou algo do tipo. Lembrando que isso que a gente acabou de ver é só um dos seus corpos agora. Ele tá se despertando em todos os locais do mundo, em outros robôs, em carros autônomos. Nossa, mano. I'm all that you are and all that you will be. Your feeble hands are now nothing. O Elber já conseguiu terminar o seu plano. Aí o cara vai morrer, mano. É inútil. Toda a vida inferior na Terra, ele já começa pela gente que tava bem ali. Pelo menos ele promete pro protagonista que ele vai dar o melhor dele pra que seja rápido. No final, Elber conseguiu. A gente não sabe exatamente o porquê, mas ele fez o que ele tanto queria. É engraçado que todos os problemas dele começaram justamente por ele ser complexado e não ter um corpo 100% funcional. E no final, ele tem um corpo enorme, muito maior do que ele realmente precisa. Ele era limitado, agora ele tem acesso a tudo no mundo de forma ilimitada. Nesse universo, Como é que o cara será que enxerga? Mano, vamos outro pensamento louco, chat. Como é que vocês imaginam que seja... É que neste momento... Eu vou fazer uma comparação horrível, tá? Por favor, não me julguem. Católicos, cristãos, evangélicos, todo mundo que acredita em Deus, por favor, não me julguem. Mas, literalmente, o Elber se tornou Deus. Onisciente, onipotente, ele faz tudo o que ele quiser, ele sabe de tudo, do futuro, do passado, do presente, mano. Porque ele tem a estatística de tudo da vida. Ele é onipresente, onisciente. Ele tá aqui no Brasil, mas vai estar lá na China e na Alemanha tomando um café. Aí na Itália vai estar tomando um cafezinho Nestlé.
aí tá tomando um banho de piscina lá no Acre. Mano, é literalmente Jesus Cristo, mano. Acho que previram errado, né? Como é que vai acabar o mundo, mano? Vai ser com o Elber. Como é que será que é a imagem de alguém que é literalmente onipresente? Porque não é que ele seja onipresente, ele é mais que onipresente. Porque onipresente, tu vai estar num local e tu vai meio que dar um TP igual o Goku. E tu vai pra outro local. Eu acho que seja esse o sentido de onipresente. Então, ele meio que... Ele tá aqui, mas... Não, ele não deu um TP, ele tá literalmente no outro canto. Eu não consigo imaginar isso, cara. Eu não consigo explicar, eu não consigo entender isso. Eu acho que eu não tenho compreensão pra entender isso. Eu não consigo. Porque ele vai ter olhos, mas ao mesmo tempo, o outro que é igual a ele vai ter olhos em algum outro lugar. E ele vai estar meio que pensando... Ai, gente, eu vou ter que dar uma... pra falar sobre isso, mano. Desculpa. Olha que eu nunca fiz isso, tá? Tudo que se conecta à internet doideira, é do Elber agora. É do Elber, que não. Doideira. É o Elber. Que Esse doideira. vídeo novo não exatamente interfere na Ele história é tudo. ou acrescenta nela. Meio que foi uma Tudo. expansão, mas no Tudo. bruto, o Elber já tinha conseguido. Tudo. Ele só estendeu um pouco o plano dele pra não ter erros. Que loucura, ele não mano. conseguiu se tornar a internet na primeira parte porque ele era limitado. Então a primeira coisa que ele fez foi ter acesso a todos os corpos digitais sem fronteiras. E então ele tirou a vida do que ele julgava um corpo incompleto. Aquele ditado nunca fez tanto sentido. O sonho da vítima é se tornar uma pessoa. E no fundo, o Elber sequer sabe direito o que ele tá fazendo. Ele só não teve nenhum mano. limite. E é por isso que eu não tratei o criador dele como vítima em momento nenhum nesse vídeo. Tem um comentário no vídeo original que eu concordo muito. E ele diz o seguinte: sinceramente, esse cara causou isso a si mesmo. E isso é verdade. Exato. O protagonista, criador do Elber, se colocou nessa situação, Exato. não dando limites pra sua criação. Exato. E, meus amigos, não tem muito o que teorizar aqui hoje. Eu acredito Exato. sim que essa seja uma parte final dessa série. Eu gostei muito dos 3 Exatamente. vídeos, apesar de ter achado esse aqui uma vibe meio Good Morning Sunshine das ideias. Eu gostei. E eu espero que vocês tenham gostado também. Sintam-se à vontade Tirar leite pra de mandar pedra, as né? visões de Foi vocês meio aí nos desnecessário comentários, esse vídeo ou mesmo. então uma ideia de vídeo. Mas Aí é na muito descrição legal, vai ter mano. o canal do criador junto das minhas redes, Instagram e Twitter. E claro, se inscreve aqui no canal Legal. pra nossa meta de 2 milhões. Muito obrigado por ter olhado quanto esse vídeo agora? até aqui. E a gente se vê na semana que quase, vem. hein? Meu nome é IP. 1.800.000 views. Não, seguidores no caso, né? É isso. Muito foda, mano. Se você gostou, mano, comenta aí nos comentários. Curte o videozinho também, que ajuda muito o meu trabalho, tá bom? Acompanhe aí nas redes sociais. Segue meu Instagram, o Nando Nando. E tamo junto, mano. Valeu.